tarde, galerinha do bem! Estamos dando início ao nosso quadro E Agora, José? E para tirar algumas dúvidas sobre mediunidade, esse tema intrigante na doutrina espírita, convidamos alguém especialíssimo. Atuante no Centro Espírita Caminho da Redenção desde 1965, o nosso convidado é médium, passista, atendente fraterno e ainda por cima é membro do projeto Manuel Filomeno de Miranda, onde é coautor de 9 livros. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que José Ferraz. E agora que você já sabe um pouquinho sobre ele, vamos procurá-lo, né? Vamos! Estamos na sala de atendimento fraterno da Mansão do Caminho e José Ferraz está aqui. Vamos nessa? E agora, José? Nós recebemos diversas perguntas de telespectadores de todas as idades. E você que mandou a sua dúvida, fica ligado que o nosso convidado vai respondê-la. Mas antes de mais nada, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre o que é o Projeto Filomeno de Miranda. O Projeto Manuel Filomeno de Miranda é uma atividade de ordem doutrinária que tem como fundamental finalidade dar apoio aos centros espíritas na área da mediunidade, através de seminários, de palestras, de cursos, etc. Ok, vamos às perguntas agora. E a primeira é de Patrícia Pinho. O que é mediunidade e como a pessoa sabe que ela é médium? A mediunidade é uma faculdade do espírito que se manifesta através de uma predisposição orgânica. A pessoa que tem indícios de mediunidade, conforme aludiu Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, sente a sensibilidade da presença dos espíritos através do seu sistema nervoso. E isso é o sinal característico da mediunidade que pode se ampliar e mais tarde prodigalizar a pessoa a ter uma mediunidade com maior capacidade de assimilação mediúnica, que se chama o médium ostensivo. Temos a pergunta do Tiago de Jesus. Allan Kardec era médium ostensivo? Ele ouvia, sentia, falava com outros espíritos? Não, Allan Kardec era médium intuitivo. Ele não tinha essa sensibilidade no seu sistema nervoso que pudesse ser o intermediário dos seres desencarnados. Outra pergunta do Tiago é: os animais têm mediunidade? Não. Os animais têm uma percepção psíquica, mas mediunidade não, porque eles não podem ser intermediário da interferência dos espíritos para a comunicação mediúnica. A visualização dos espíritos se assemelha de pessoas encarnadas? É a pergunta do Lucas Montanher. Assemelha-se à sua forma individualizada durante a sua existência no campo físico. É o seu perispírito que adquire esta propriedade individualizadora que pode caracterizar a maneira pela qual nós identificamos os espíritos desencarnados. E a pergunta do Luiz Lessa. A faculdade mediúnica se deteriora com o passar dos anos e o envelhecimento da matéria? Não. A mediunidade, ela pode arrefecer a sua intensidade, se a pessoa não a utiliza para uma finalidade útil, que é conforme ensina a doutrina espírita e que nos centros espíritas ela é colocada à disposição do mundo espiritual para o socorro aos seres sofredores da erraticidade inferior. Como o Espiritismo explica a questão da comunicação dos terreiros de Umbanda e Candomblé sobre o uso da bebida e fumos para manter o espírito mais tempo no corpo do médium? Isso é uma forma de utilização da mediunidade sem a presença da doutrina espírita. Não pode se confundir mediunismo puro com
a faculdade mediúnica sendo colocada a serviço do bem e da utilidade que ela tem como finalidade elevar, através da moralização do médium, a sua utilização. A intuição também é uma faculdade mediúnica? Pergunta de Sinara. É uma faculdade mediúnica que se manifesta através da assimilação de correntes mentais. Tem uma pergunta anônima aqui. Como saber se um fenômeno mediúnico de efeito físico, como por exemplo a mesa girante, não é apenas um fenômeno paranormal, ou seja, que não é causado pela presença de um espírito desencarnado? Inicialmente, as pessoas pensavam que aquilo era fenômeno simplesmente manifestado através do magnetismo humano. Mas quando esse fenômeno começou a dar sinais característicos de inteligência, Allan Kardec, que foi o seu observador, teve a iniciativa de estudá-lo em mais profundidade, daí se originando aquilo que nós conhecemos como a codificação kardeciana. Pessoas que não apresentam mediunidade ostensiva podem se tornar mais sensitivos ao contato perto de outros médiuns ostensivos? E Kardec, no livro dos médiuns, comenta essa possibilidade, mas é preciso que a pessoa tenha o germe da faculdade para que esse germe, gradativamente, ele aumente a sua capacidade de exteriorização para que isso aconteça. A pessoa que não tem uma predisposição orgânica devidamente necessária para que se transforme em um médium ostensivo, ela não se manifesta de maneira nenhuma. É possível uma pessoa com mediunidade não ostensiva se tornar médium ostensivo, ou isso já deve começar desde a infância? A mediunidade é espontânea, ela independe de idade, independe de crença religiosa, independe de posição social, independe de incredulidade. Portanto, a mediunidade é um acontecimento que ocorre dos mecanismos profundos da consciência humana. E quando isso acontece, porque ali está escrita a lei de Deus, há uma impulsão de energias e forças magnéticas divinas que transitam através do perispírito e são envolvidas pelas células físicas. Na realidade, é uma explicação mais aprofundada a respeito da mediunidade, porque Allan Kardec já estudou a mediunidade radicada no organismo humano. Hoje, os espíritos nobres estão informando a sua procedência e a sua origem. O estudo mais profundo, ele não auxilia para que a mediunidade aflore? Não tem relação nenhuma. A pessoa pode estudar profundamente a doutrina espírita e a mediunidade não acontecer na sua existência. Certo. Estamos encerrando aqui com José Ferraz. Muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para todos os nossos amigos telespectadores as respostas oferecidas aqui. O meu agradecimento agora é necessário pela oportunidade que vocês estão me dando, com uma alegria muito grande por verificar que a juventude já acordou a consciência para um assunto de tão magna importância como é a mediunidade, que deve realmente ser estudada e ser analisada por vocês, jovens, que são o futuro da doutrina espírita.